Então sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Hoje a gente vai fazer o teste com as tintas acrílicas acetinadas da Liquitex, que para mim, novidade, pega os pincéis. Novidade, ela é considerada a Ferrari das tintas acrílicas. E hoje eu vou dizer se esse posto é realmente, se esse título é merecido, porque eu gosto muito das acrílicas da Corfix. As acetinadas da Corfix para mim são muito boas. E quando fala que tem uma melhor, é lógico que a gente precisa conferir. Então a Arte Escrita me enviou alguns tubos, me mandou as nossas cores da paleta. Então as cores que eu utilizo na tinta acrílica é o azul de fitalocianina, o Burne Van Dyck, que na linha da Liquitex ele é o Burne Âmbar, é esse aqui. Inclusive eu tenho uma aula lá na arte escrita, onde eu fiz a conversão da minha paleta nacional para as acrílicas da linha importada, e a Liquitex era uma delas. Tem também o verde inglês claro, que aqui não é em verde inglês, é o Light Olive Green, o branco de titânio, o vermelho pirrole, o preto, o nosso magenta, o terra de siena natural, o amarelo de cádmio claro e o verde que eles têm lá como o verde rocker. Eu não gostei, então estou usando o da Amsterdã. Então dentro desse teste aqui vai ter o verde da Amsterdã, que é o Sap Green. E toda essa lista está na aula passada. A conversão da minha paleta nacional está na aula passada, para quem quiser anotar com toda a calma do mundo. A nossa fotografia é de Gustavo Pedro de Paula. É um fotógrafo aqui do Rio de Janeiro, e na frente da casa da Vivi tem um parque belíssimo, o Parque Chico Mendes, e ele vai lá nesse parque, fotografa toda a fauna, toda a flora, e permitiu a utilização da fotografia dele para fazer essa aula de hoje. E eu vou enviar para os grupos, para os meus alunos, essa fotografia, caso vocês queiram também fazer a pintura com essa imagem aqui. Amanhã, novamente, eu vou gravar na Arte Escrita e vou fazer a conversão da minha paleta nacional para a linha importada. Logo, vou disponibilizar para vocês também. No domingo, o que é que vai acontecer? Estou indo para Londres, aquela exposição que eu venho falando já há um tempão. Vai acontecer agora dia 10 de maio e vai até o dia 15. Então eu vou encontrar lá alguns alunos, outros vão seguir daqui e a gente vai fazer aquela festa. E todo aluno polianista tem o sonho de expor seu trabalho, de melhorar a sua técnica para que isso aconteça. E eu gosto que participem primeiro de uma semana gratuita, para não dizer eu comprei um curso, mas não gostei. Esse curso não era para mim. Então, eu já quero que vocês entrem para a Semana da Evolução da Pintura, para fazer uma semana gratuita. A lista de material, para quem já é meu aluno, é a mesma lista. Quem não é, vai receber ela por e-mail, tá? Imperdível. A gente vai fazer um floral e aplicar a técnica da velatura, que é uma técnica de nível intermediário. Então, é bom que o artista, mas eu sou iniciante, será que dá para eu participar? É bom, para que você tenha um teste até de nivelamento técnico. Eu fiquei muito distante da aula, isso quer dizer que você precisa partir do iniciante. Eu acompanhei bem, então pode ser que você já possa partir do nível intermediário. Você vai ter como medir essa sua técnica através dessa semana gratuita. Agora precisa se inscrever o quanto antes para já baixar a lista de material e dia 6 a gente começar a liberação das aulas.
vamos lá. Eu já falei das cores. Aqui eu tenho um fluido aditivo para retardar a secagem da tinta acrílica. Eu só uso essa daqui quando é aquela que brilha muito. Sabe aquela tinta da acrílica que quando você bota na paleta, dentro de 10 minutos já está seca? Pois é, aí a gente usa isso aqui na linha importada. A semana da evolução da pintura vai ser com a tinta a óleo, tá? Eu só vou fazer tinta acrílica quando eu for lançar o curso de acrílicas. Esse curso é de óleo, então a semana gratuita vai ser com técnicas de pintura com a mídia a óleo. Aqui eu só vou utilizar água, tá? Eu fiz aqui a pintura com terricina, por isso que a água está sujinha, mas é só água mesmo. E o fluido, o retardador, é só para se você for trabalhar com a tinta acrílica vinílica, aquela que brilha, feito catarro na parede. Aquela é a vinílica. Essa daqui é acetinada, é outra situação. Eu fiz um desenho prévio com o lápis, mas eu vou acender utilizando o azul bem diluidinho. O bico, ele tá na posição bem de frente, a ponta do biquinho dele tá aqui, ó. Então o sorrisinho dele vai até a ponta do bico, essa posição. A gente só vai conseguir mostrar essa posição através da luz e da sombra. Eu vou fazer algo bem manchado lá para o fundo. Vou usar uma trincha menorzinha, branco, magenta, azul e o verde dentro. Tá um pouco do siena, tô achando a cor muito artificial, muito para azul, então o siena dá uma acomodada na cor. A primeira demão da tinta acrílica, ela geralmente é bem rala, então não adianta encorpar demais porque ela novamente começa a abrir. Coloquei um pouquinho mais de branco e agora o verde inglês, magenta, essa tela também não é uma tela que eu escolheria, é uma tela muito lisa. Eu não gosto de tela muito lisa. Mas a acrílica, ela
se comporta bem em praticamente qualquer superfície, seja papelão, seja o papel canson, ela se adequa muito bem. Azul e branco. Essa parte aqui do fundo eu não tô olhando para lugar nenhum não, tá? Tô inventando aqui. A gente só começa a mesclar as tintas depois de pelo menos 1 minutinho aqui, que ela começa a liberar um pouco da resina dela. E aí começa a ficar um pouco mais fechada. Então eu espero um pouquinho, não tem pressa, espera um pouquinho que dá tempo. Precisa correr. Então cada tinta, cada mídia tem um comportamento. Mudou de marca, precisa fazer uma tela menor para sentir o que cada uma tem para domar a fera. Agora sim eu começo a misturar e aquilo que parecia muito ralo, que ia gastar muita tinta, já se acomoda melhor. E muita gente também pergunta se tem um pincel especial para pintar com a tinta acrílica. Eu uso os mesmos pincéis que eu utilizo quando pinto com a tinta a óleo. Vou adicionar agora um pouco mais do verde dentro aqui da minha misturinha. O verde escuro. E o magenta já modificou ele, ó, deixou ele um pouco mais fechado. É isso mesmo que eu quero. Essas primeiras camadas não adianta pintar com um pincel muito pequeno, porque é uma parte de marcação. Então você gasta muito da sua munheca, do seu braço para pintar uma área e vai pintar ela de novo. Então faz uma área mais tranquila usando trincha. Aqui, como o espaço é pequenininho, foi que eu mudei de pincel, mas o espaço grande eu uso a trincha. Mais refinado. Pronto, ela aqui está em fase de secagem. Vou deixar quietinho esse bloquinho, porque não adianta, tinta acrílica não adianta ficar metendo camada, porque ela está secando. No que ela seca, ela cola. E cola com a cor que você vai colocando. Então, em vez de você botar, você termina tirando. Vou fazer o tronco. Vou pegar o meu marrom e botar aqui mesmo nessa sobra. Um pouquinho de branco. Achei o branco da Liquitex viscoso, bem diferente do branco da Copics. Isso não quer dizer que ele seja ruim ou melhor. Eu achei diferente a textura, com as duas tintas trabalhando na mesma linha das acetinadas. O que importa é a cobertura. Às vezes a tinta é muito grossa e não cobre. Você continua vendo a sombra do que está embaixo.
Veja que eu nem me preocupo em fazer a sombra logo aqui do meu tronco. Eu apenas coloco a cor que predomina para só depois fazer acabamento. As tintas acetinadas, elas começam a secar quando você põe água. Enquanto você não puser água nela, ela passa às vezes até 2 dias para secar na paleta. Já fiz o teste várias vezes. E você tem esse time aí, um pouquinho de branco e o verde oliva, azul e magenta. Um verde bem pálidozinho que tem aqui. Note que essa parte aqui para baixo da barriguinha dele tá na sombra e é uma área bem grande, então eu já vou fazer isso. Vou pegar o meu marrom e vou adicionar ao meu alaranjado que eu estava utilizando antes e jogar ele mais para a sombra. Você quer trabalhar com essas cores da Liquitex ou mesmo da Cofix Arts, você pode comprar na Arte Escrita, eles entregam em todo o Brasil e tem um descontinho quem usar o cupom da Tia Poli, que é o curso Poliana. No final da compra, coloca lá e você tem um desconto que eu consegui com o dono da loja para vocês comprarem material. Qualquer material que você venha comprar lá, não só essas tintas, vocês têm esse desconto por ser um aluno polianista. E aqui, essa parte do rabo tem um tom claro, porém que está na sombra. Então eu vou pegar aqui o meu amarelo e um pouquinho de branco na cor que eu estava utilizando antes. Então é uma
uma tinta que não tem muito, ela não é uma tinta encorpada, é uma tinta muito fina, muito rala. Quando a gente dilui demais a tinta, ela escorre, tá? Não pode diluir demais a tinta, porque aí você vai ter ranço dela. Ela tem que ficar ainda pastosa, mesmo depois de diluída. Coloquei aqui mesmo na cor preta com azul que eu estava utilizando sempre. Ó, foi como ela tá viscosa. É assim que ela deve ir para a tela. Se ela vai muito diluída, ela escorre. Eu coloquei um pouquinho de terra de siena e vermelho nesse meu amarelo e já fiz um pouco da tonalidade do biquinho dele. Note que ele não tem um bico todo amarelo e nem todo preto. A parte de cima é escura e a parte de baixo é clara.
Coloquei o amarelo, um pouco do marrom e do vermelho e vou começar a fazer uma leve sombra desse alaranjado aqui. A cor tá aqui, ó. Uma coisa que eu observei na Liquitex é que ela não mudou de cor após a secagem. Isso é algo que frustra muito os artistas quando vão trabalhar com acrílica, é o fato dela clarear um pouco mais ou escurecer. E aí quando vai fazer novamente a cor fica complicado, tem que pintar tudo de novo porque a cor não chega mais. Então a Liquitex ela mantém isso, isso prova que ela tem uma pigmentação muito boa. O amarelo, numa pigmentação ruim, ele não abre mais em cima de uma cor mais escura. Por exemplo, estou usando aqui o amarelo por cima do alaranjado e ele está aparecendo. Como eu quero lembrar, o fato da tinta ser grossa não quer dizer que ela tenha boa cobertura. Essa tinta ela é fina, porém de bastante cobertura. Você consegue fazer uma tela, mas o que fazer com essa tela depois? O que fazer com o nome do artista? Como ele deve se mostrar para o mundo? Porque o artista foi feito para se expor. Não só expor o seu trabalho, mas para se expor. E eu gosto que meu artista brilhe. Não tenho nenhum problema com isso.
Não tem ninguém lá do curso, na verdade, tem esse tipo de bobeira de esconder o caminho das pedras, de não elogiar um amigo. Isso é muito bonito na nossa vida de polianista, nos nossos grupos de correção. E hoje, graças a Deus, a pandemia está se despedindo totalmente e temos feito encontros, não só aqui no Rio, como vai ter lá em Londres, vai ter em Portugal, São Paulo, Recife. E isso tudo você pode estar dentro de uma comunidade como essa, tão completa, né? Que pensa no curso, pensa na exposição, nas imersões, para que cada vez facilite mais a sua vida na hora de mostrar o seu trabalho. Todo mundo quer mostrar o trabalho e um dia poder vender, né? As cores que eu não utilizei ainda estão aqui totalmente íntegras na paleta. Se fosse uma acrílica normal, a vinílica, ela estaria perdida aqui. E se eu fosse fazer isso com tinta a óleo, eu já estaria parando, fazia o meu bloquinho e teria que esperar secar para retomar. E aqui eu já estou me atrevendo a fazer os detalhes. Olha, eu vou fazer o filtro de luz no olhinho dele. Começar a acender também a parte mais clara do bico. Veja que eu coloquei praticamente um único tom na área de baixo e agora sim começa a iluminar. Olha a luz. Tem hora que essas manchas até ajudam já a formar o desenho, que é o que eu estou fazendo agora, fazendo um degradezinho para cima. Nessa fase a tinta não sai mais, ela não está mais colando, então ela não vai manchar, não vai descolar da tela. Esse é o telefone do nosso suporte, para quem tiver com qualquer dúvida com relação aos cursos. E veja que a quantidade que eu uso, não só de tintas, mas de pincel, é muito pouca. Então, o investimento para fazer aula com materiais que realmente duram, você consegue aprender sem gastar muito.
Eu vejo listas intermináveis para os artistas iniciarem. Isso aí tira o estímulo do artista querer começar, dá uma lista onde vai gastar 500, 600 reais. E uma lista como essa você não chega a gastar para um curso iniciante 300, 350 reais. Tem como fazer telas, não só utilizar telas, mas também pintar no papel para treinar. Então, o que precisa mesmo é o artista querer. Se ele quiser, o primeiro passo é entrar na semana para evoluir o que ele precisa saber. Agora eu estou usando amarelo e branco. Veja que eu fiz uma camada prévia só com amarelo. E agora eu estou iluminando. Não tem mancha, como logo no princípio. Eu falei que a cobertura com ela diluída era pouco, mas que depois eu ia dizer se ela realmente era boa. E ela é muito boa. Ela é boa, mas a tinta Coffix não deixa a desejar, tá? Só gosto de lembrar isso, que uma não elimina a outra. Eu indico as duas. Eu não sou paga por nenhuma marca para dizer que ela é boa sem ser. Eu faço meu teste, dou minha opinião e se a marca estiver achando ruim, que melhore seu produto. Vamos agora cuidar dessa área azul aqui, que não passa de uma mancha, com o preto, um pouco de branco e azul. E já pensou você tá num passeio e pegar o seu cavalete e conseguir reproduzir o que está lá, mesmo por fotografia, entender as cores, saber fazer as misturas, não ficar preso ao professor começar com você e terminar com você. Você é o responsável pelo sucesso da sua obra. Você só precisa ser orientado o que deve fazer, mas não ninguém fazer para você. Então, quando você assina um trabalho, não fica aquele constrangimento, metade minha, metade do professor. Esqueça isso, metade minha do professor não existe. Ninguém faz sociedade não nisso não. O que eu vejo é o professor, às vezes, colocar o aluno para fazer o bloquinho e ele fazer o refinamento. Isso não é pintar duas mãos, não. Queira assinar o seu trabalho, queira.
pezinhos do passarinho, eles são inclinados, porque o joelho dele é bem aqui, ó, nas costas. O restante da perninha dele tá por dentro da plumagem. O outro pezinho dele tá bem aqui, ó. Parece só uma pontinha. Com o preto dentro dessa cor do pé e um pouco mais de marrom, eu vou aproveitar essa parte manchada aqui que tá maravilhosa para ser a área de rachadura. E o fundo é algo que a gente utiliza para valorizar a nossa pintura. Eu quero mostrar uma luz aqui bem incidente na cabeça do meu passarinho. E eu vou usar o fundo para isso. Vou deixar uma área um pouco mais escura aqui. É algo feito para você se soltar, brincar com ele.
Aí tem artistas que desconhecem esse tipo de contraste, o que faz, coloca o verde aqui na frente, o mesmo verde lá atrás. Como é que vai separar os planos da paisagem trabalhando com o mesmo verde? E aí você, tem que comprar quantos verdes? Na tinta a óleo eu nem tenho verde, eu só tenho o azul de fitalocianina e com ele eu faço os meus verdes. Na acrílica eu ainda tenho 2 verdezinhos para chamar de meus, que é o verde inglês claro e o verde rocker, só. Não tenho mais verde na minha paleta não. Agora eu vou fazer aquelas listrinhas. E a tonalidade do passarinho tem muito a ver com a atmosfera que ele se encontra, né? Se ele estiver num lugar que tem um pôr do sol, essas cores aqui elas têm uma variação mais pro quente. Se ele está num dia bem clarinho, amanhecendo, ele tem outra atmosfera. E não é um padrão, vai do estudo para você perceber isso aí. Vou finalizar aqui, fazendo o rabinho dele. Para esse trabalho estar nesse nível aqui, em se tratando de óleo, ou o artista precisa esperar algumas sessões, ou usar um acelerador de secagem. Eu não gosto muito de acelerar a secagem da tinta a óleo. Eu acho que precisa respeitar o tempo dela. Se você tem pressa, use acrílica. Se você gosta de ver os detalhes surgindo a cada camada, não tem pressa, vá trabalhar com a tinta acrílica. Investimento, o que vocês vão ter na semana gratuita é uma amostra do que tem dentro do curso. E é claro, vocês já precisam saber desenhar, já precisam saber fazer as misturas se querem ir para um nível intermediário. Se não tem essa base aí, faça primeiro a preparação do nível iniciante. Aqui no primeiríssimo plano eu coloco umas folhas. Também nada caprichado demais não, porque a estrela não é a paisagem. A estrela é passarinho. Sempre saber qual é o foco da tua pintura. Eu quero que tudo fique bonito. Não é a questão que o fundo não vai ficar bonito, mas o fundo não é para chamar tanta atenção quanto o que é principal. O fundo é um complemento, é um contraste, é um
equilíbrio. 11 de maio. Não adianta depois ficar, passa o link da aula porque eu perdi. Começa 6 e vai terminar dia 11, 6 a 11. É uma semana mesmo. Então, quanto antes você fizer a sua inscrição, não paga absolutamente nada. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp prontinho. Já vai estar no grupo, só esperando as aulas com o materialzinho providenciado. Quem vai participar, diga: eu vou, tia. Você vai, Vivi? Eu vou, tia. Muito bem, Vivi. Gosto assim. Os horários. Clica no link e se cadastra para participar da semana gratuita. O que interessa é que é gratuito, que você vai ter todas as aulas liberadinhas dentro do grupo. Semana da Evolução da Pintura. Foi top. Um grande beijo. E quem ainda não curtiu, curte lá, marca a presença. Curte aí, temos 50 assistindo, mas tinha mais de 100 pessoas. Curte e até quarta-feira no próximo Politalk, que vai ser direto de Londres. Um grande beijo. Beijo, Vivi. Beijo. Beijo, Bia. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.